Jesus. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Quantos estão vindo aqui desde a primeira segunda-feira? Segunda-feira não, terça. Amém? Vocês aprenderam sobre posição em Cristo, verdade? Amém? Você descobriu que você é filho de Deus. E isso é tremendo. E quantos estavam aqui na terça passada? Nós falamos sobre quebra de vínculos, né, pastor Wes? Quebra de vínculos é cortar, cancelar tudo que nós fizemos no tempo da nossa ignorância. Foi algo poderoso aqui terça passada. E essa noite nós vamos aprender sobre bênção e maldição. Maldição hereditária. Nós vamos quebrar tudo que é espírito familiar, que vem de geração em geração, matando, roubando e destruindo. Por exemplo, quantos já perceberam que às vezes você fala assim, ó, parece que o que está acontecendo comigo é a mesma coisa que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com meus avós, meus bisavós. Alguns na linha de negócios, abriram negócio, depois faliram. Outros separação de casais. Outros doenças hereditárias, todo mundo morre da mesma doença. Quantos já pararam para ver isso? Então fala para o teu irmãozinho assim, essa noite isso vai parar na tua vida. Você crê nisso? Então segura na mão do teu irmão, vamos orar em nome de Jesus. Vamos levantar uma oração forte. Vamos pedir que Deus certe esse lugar, os pastores que estão comigo aqui, em intercessão de guerra essa noite. Amém? Então vai, no 3, levante a sua mão, levante a mão do teu irmão. 1, 2, 3, comece a orar. Para que a presença do Senhor venha sobre esse lugar de uma forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse lugar nesta noite mais uma vez na tua presença. Esse lugar não é outro lugar senão a tua casa, e esse povo não é outro povo senão o teu povo. Por isso te pedimos, ó Pai, estende a tua mão agora, manda uma roda de fogo nesse lugar, Senhor. Cobre esse quarteirão, protege esse quarteirão, as famílias que moram nesse quarteirão agora. Cobre com o teu sangue agora. Envie os teus anjos ministradores para essa batalha espiritual desta noite. Pai, que essa batalha seja do Senhor. Esmaga Satanás e seus demônios, quebra as fortalezas malignas, estabelece o teu reino. Pai, nós abençoamos essa reunião, nós declaramos que o teu nome está sendo levantado aqui nesse lugar, e é o teu nome, Pai, que tem poder sobre todas as coisas. Por isso nós quebramos a obra de feitiçaria, de bruxaria, toda a maldição do satanismo, da bruxaria, da maçonaria, da idolatria. Declaramos o teu reino absoluto nesse lugar. Vem Jesus e abençoa esse lugar para a glória do teu nome. Aquelas pessoas que ainda estão vindo para essa reunião, libera o caminho e estabelece o teu reino em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, dê um abraço em pelo menos 5 pessoas e fala assim: essa noite vai ser tremendo. Aleluia. Glória a Jesus. Pode se assentar aqui. Aleluia. Hoje vamos falar sobre maldição hereditária, né? E a ideia disso é que você entenda no mundo espiritual como as coisas funcionam. E essa noite vai ser uma noite libertadora. Amém? Ainda na próxima vamos falar sobre cura interior. Por quê? Porque nossa vida é um caminho. Então Satanás, ele entra na vida da pessoa, vai matando, roubando e destruindo, e aí quando Jesus entra, ele começa tudo novo. Então chacoalha o teu irmão e fala: você já é uma nova criatura em Cristo. Amém? Então Deus vai trabalhando a nossa vida, vai, tudo que o diabo destruiu, Deus vai restaurando, restaurando, restaurando. Então essa noite ainda vamos quebrar algumas coisas, mas a semana que vem Deus vai entrar com uma cura nas suas emoções. Vai ser poderoso, irmão, o que Deus vai fazer. Amém? Depois da cura interior, nós vamos ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo.
E aí todo mundo aqui que não foi batizado com o Espírito Santo vai ser batizado, vai orar em línguas, vai ser poderoso aqui o que Deus vai fazer. Amém? Depois nós vamos falar ainda sobre libertação financeira. Põe a mão no ombro de alguém e fala: Deus vai prosperar você como nunca. Amém? Isso vai ser poderoso. E por último, vamos ensinar como manter a libertação. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: se você soubesse administrar as bênçãos que Deus já te deu, você seria tremendo. Mas ninguém ensinou, né? Então nós vamos aprender. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 14, versículo 18. Eu me dispus a vir aqui. Eu gostei de vir aqui da última vez. Porque me lembra quando eu comecei o ministério. Era um lugar bem assim, na Benedito Cesário, lembra, Ricardo? Era assim, as pessoas entravam assim, e eu pegava mais ou menos aqui, mas ali para cá. Assim. E foi crescendo, né? E assim vai ser nesse lugar, vai crescer. Assim vai ser na tua vida, na tua família, nos seus negócios. Posso ouvir glória a Deus? Mas essa noite vamos entender algumas coisas, amém? E se a gente consegue entender, aprender, nós vamos crescer e crescer. Então o ensino fortalece a vida do cristão. Isso é bom. Então Números 14, 18. Está ali, ó. Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira. Aqui, ó. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, versículo 18, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Até quando? Terceira e quarta geração. Então vamos entender o seguinte, vou descer aqui. Vamos entender que o diabo sabe como trabalhar. Amém? Quem é a quarta geração aqui? Somos nós. Então se você contar para trás, você tem o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. E a Bíblia está dizendo que Deus vai visitar o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Por isso que quando uma mãe vai dar uma bronca num filho, ela fala assim: você está parecendo o seu pai. No que? Nas coisas boas ou nas ruins? Nas ruins, né? Elas nunca falam quando elas veem uma qualidade boa do pai e do filho. Elas vão falar: você está parecendo seu pai, tão bonzinho, ajuda a mamãe a lavar a louça, o papai bonitinho. Não, mas é as coisas ruins, porque Deus está falando que vai visitar o pecado. Então olha para mim um pouquinho. Por isso que o diabo vai querer fazer o pai entrar numa porta de pecado. Quando já foram tentados a pecar aqui, né? Qual é o problema? Quando uma pessoa começa a pecar e permanece no pecado, ela abre uma porta para a terceira e quarta geração dela. E aí o diabo vai lutar, não mais contra o pastor, amém, Florizão? Não mais contra você, ele vai batalhar para que você peque, e aí você abre uma porta para as próximas gerações, seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Deu para entender? Então essa noite nós vamos aprender como fechar a porta na cara do diabo. É simples. Você já reparou que quando tem um bandido aqui, não deve ter bandido aqui nessa região? Amém? Amém. Mas quando você vê o filho do bandido, é igual ao bandido ou é pior? Pior. Você fala: meu Deus, esse menino aqui é pior que o pai. Porque a tendência do diabo é piorar a sociedade através dos espíritos familiares. Está dando para entender? Então fala com o seu irmãozinho assim: mas tem uma boa notícia. Vamos lá, boa notícia. Deuteronômio 7:9. Quem está vivo dá um glória. Glória a Deus. Olha que tremendo. A bênção dos pais sobre os filhos.
Se a gente tem a maldição dos pais sobre os filhos, nós também temos as bênçãos do pai sobre os filhos. Amém ou não amém? Amém. Esse lado aqui, amém ou não amém? Amém. Então olha que tremendo, Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Alguém pode dar uma glória a Deus? Quem já entendeu aí, dá uma glória a Deus. Não, quem já entendeu, dá uma glória a Deus aí. Então, se no pecado Deus vai visitar até a 3ª e 4ª geração, se eu tiver a minha vida aliançada com Deus e viver na bênção, resistindo o pecado, o que vai acontecer? Deus vai visitar até 1000 gerações minhas. Isso significa o seguinte, irmão, que se você for fiel, Deus vai guardar a aliança que você tem com Ele, com seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Isso vai repetir até 1000 gerações. Agora olha para mim com cara de quem quer perguntar alguma coisa. Significa o seguinte, que se eu manter a minha vida no altar, pastor, se eu manter a minha vida aliançada com Deus, mesmo que o meu filho não seja crente, ele vai ser salvo. Ele vai herdar a aliança que eu estou conservando com Deus. Eu vou ler de novo o texto para vocês saberem que é Bíblia. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até quantas gerações? 1000. Está ali também na mesma tradução? Até 1000 gerações. Daqueles bem forte, criatura. Daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Não é só daqueles que o amam. Ama e guarda os mandamentos. Então, como você vai guardar uma coisa que você não conhece? Por isso, nós cristãos precisamos estar estudando a palavra de Deus todo dia. Não podemos ler a Bíblia só quando a gente vem na igreja. Alô? Precisamos guardar, amar a Deus e guardar a aliança, guardar o mandamento. Por quê? Porque Satanás sabe, se você guardar, ele não pode tocar teus filhos até 1000 gerações. Chacoalha teu irmão e fala assim: se você guardar a tua aliança, Satanás não pode tocar a tua família até 1000 gerações. Glória a Deus, aleluia. Interessante, quando você estuda os patriarcas, você vai descobrir que Deus fala assim: ó, eu sou Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Você está aqui? Então é mais ou menos assim, irmão, para a gente entrar na palavra ali. Deus chega para o Abraão e faz uma promessa, e o Abraão faz aliança com Deus. Tudo bem? E aí Deus é um Deus de gerações. O que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus prometeu para a tua vida, amado, não vai ficar só em você. Você não vai ver o final de todas as coisas que Deus prometeu a você. Porque senão você teria que viver muitos e muitos anos. Então a aliança que Ele está fazendo com você, Ele está fazendo com toda a sua descendência. E aí quando Ele chama o Isaac, Ele fala: eu sou o Deus do seu pai. Eu vou fazer com você o que eu prometi ao seu pai. Depois vem o Jacó e ele diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaac. Você está aqui, não? E agora eu sou o Deus de Jacó. Chacoalha seu irmão, diga assim: ó, seus filhos precisam saber quem é o seu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aí vamos glória. E um texto importante para a gente entrar na palavra de hoje, Oséias capítulo 4, versículo 6. Acredito que vocês já leram esse texto, mas olha que tremendo. Oséias 4, 6.
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha para mim. Você está aqui? Deus está falando assim para o sacerdote: como você está rejeitando o conhecimento, então eu também rejeito os seus filhos. Eu rejeito você como sacerdote e rejeito os seus filhos. Então, peraí. Quer dizer que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração? Visita a bênção dos pais sobre os filhos até quantas gerações? 1000 gerações. Então o diabo está ouvindo um outro texto que diz o seguinte: se o sacerdote ele rejeitar o conhecimento de Deus, então Deus também rejeita ele como sacerdote e rejeita também os filhos dele. Isso é importante, porque Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém ou não? Quando já viram esse texto? 2 Pedro, 1 Pedro 2,9. Nós somos reis e sacerdotes. Duas autoridades: uma autoridade de administração física, rei, e uma autoridade de administração espiritual, sacerdote. É aquele marido que ora pela sua casa, aquele marido que ora pela sua família, é aquele marido que protege a sua casa para que o demônio não entre lá. O que faz um sacerdote? Quando você estuda a palavra, você vai descobrir que um sacerdote é aquele que intercede a Deus pela nação, pela sua família e por ele mesmo. Então ele pede perdão antes de entrar na presença. Senhor, me perdoa como sacerdote, perdoa as minhas falhas, e Deus perdoa. Aleluia. Aí ele ora: Senhor, perdoa o pecado da minha família, perdoa o pecado dos meus pais, perdoa o pecado da minha casa, e Deus perdoa. E aí ele fala assim: Deus, agora eu estou entrando na tua presença como sacerdote para te pedir perdão pelo pecado da nação. E Deus perdoa o pecado da nação por causa da oração de um sacerdote. Você tem noção da importância do sacerdócio? Pastor, o que você está querendo dizer? Presta atenção. Mesmo que o seu filho esteja no pecado, não seja crente, esteja fora da igreja, mas você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, você é alguém que está na palavra, você é um sacerdote, então você vai orar por ele. Pai, agora eu nem sei aonde ele está, viajou para pular o carnaval. Teu filho não é crente. Pai, mas como sacerdote eu entro na tua presença e eu peço perdão pelo pecado do meu filho agora, esteja ele onde estiver. Sabe o que Deus vai fazer? Vai perdoar o pecado do seu filho, porque você é o sacerdote que está orando por ele. Agora, quantas vezes você ora pelo teu filho? Só para mim beber um pouquinho de água de novo. Vira para o teu irmão e fala assim: e aí, quantas vezes você está orando pela tua casa? Agora, que tipo de oração, pastor? Não é essa oração que você está pensando. Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá uma casa nova, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Não, é um sacerdócio. Senhor, perdoa o pecado da minha esposa, perdoa o pecado do meu marido, perdoa o pecado dos meus filhos, perdoa o pecado dos meus pais. Você que é filho e os pais não são crentes. Alô? Alô? Bom, Jó fazia isso pelos filhos. Os filhos do Jó eram crentes, faziam festa, orgia, um monte de coisa. Aí ele falava assim: deixa eu interceder por eles. Pai, perdoa o pecado dos meus filhos, vai que eles pecaram contra ti. Mas a nossa oração não é essa. Quando a gente ora pedindo coisas. É uma igreja que está fora da visão que Deus planejou. A igreja hoje precisa voltar a ser sacerdote, trazer a presença de Deus, trazer a graça de Deus. E porque nós estamos rejeitando o conhecimento, então Deus nos rejeita.
Ele não te rejeita como pessoa. Quantos estão aqui? Por exemplo, Jesus falou assim: ninguém que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Então Deus não vai rejeitar a pessoa, mas Ele vai rejeitar a função da pessoa. Ou seja, você tem uma função como sacerdote, mas você não quer aprender nada sobre a palavra de Deus, irmão. Então, já que você não quer aprender, Deus está falando: eu rejeito você como sacerdote. Então, rejeito você e a sua função sacerdotal, eu rejeito. Não você como pessoa. Vocês entenderam isso? É forte isso, irmão? É forte? Não, vocês aqui é forte? Levanta a mão. Aí você fala: pastor, minha oração não está sendo ouvida. Lógico que não, no culto de ensino você não aparece. Porque o culto de ensino era para estar o culto mais cheio da igreja. Não é só aqui não, em todas. Porque a maioria das pessoas não querem aprender. Já agora o Senhor vai falar assim: eu sei que não é você. Fala assim: só o pessoal que não veio hoje. Amém? Vamos lá, mais uns textinhos para a gente entrar na palavra. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Vai ser rápido. Até que horas eu vou, pastor? Aqui até as 9? 9 ou 9 e meia? 9, até 9 e meia o culto? É, irmãos? Tá bom. Até 9 e meia, 9 e 25. 1 Pedro 5,8. Olha que tremendo o alerta de Deus. Sede sóbrio, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha para mim. Ele está procurando alguém para devorar. Ele não pode entrar aqui e devorar todo mundo. Por isso Deus está falando: olha, seja sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser consciente. A igreja precisa ser consciente. Alô? As pessoas precisam ter consciência. Ah, elas vão para o carnaval, tá bom? Mas seja consciente. Depois não adianta chorar que uma bala perdida pegou. Adianta? Não, está indo consciente. Ou não? Você percebeu quantas pessoas morreram só nos gritos de carnaval? Uma pessoa que está namorando e está tendo relação sexual fora do casamento, ela não está consciente que uma hora ela pode ficar grávida? Sim ou não? Sim. Uma pessoa que está vendendo drogas, ela não está consciente que uma hora ela pode ser presa e ficar 10 anos preso? Sim ou não? Viu aquele moço que foi levar droga para um país que era proibido e recebeu a pena de morte? Ele não sabia que se ele entrasse ali e fosse preso, ele ia ter pena de morte? Sim ou não? Sim. Me ajuda aí, irmão, sim ou não? Sim. Se você botar o dedo na tomada, você não está consciente que você vai tomar um choque? Sim. Então adianta depois que tomar o choque chorar? Reclamar? Então Deus está falando: seja consciente. Glória a Deus. O marido que tem a esposa e vai trair com uma outra mulher, não está consciente que se a mulher souber, o casamento vai acabar? Sim. E a mulher também? Sim. Então seja consciente. Aquele que está construindo um império nos negócios, na falsidade, na mentira, no engano, ele não está fazendo isso consciente? De uma hora o tapete vai ser puxado e a casa vai cair. Sim. Então chacoalha bem forte seu irmão e fala assim: seja consciente. O senhor não está consciente que se trair a mulher a casa cai? Aí adianta chegar depois e falar: então o diabo me enganou. Mentira. Você estava consciente. O diabo jogou uma isca, você pegou e não foi vigilante. Ó, seja consciente e vigiar. Chacoalha tem uma fala: vigia, crente.
O diabo vai aparecer como diabo, irmão? Pensa, o diabo vai entrar com o chifrão como ele é, você vai receber ele? Não. Mas se ele vir bonitão, charmoso, você é enganado. Eu sou enganado. Por isso temos que ser consciente. Cada ação tem uma reação. Então ele vai entrar, e se ele puder devorar, vai devorar todo mundo. Se ele puder. Mas se ele chega num crente cheio do Espírito Santo, um crente consciente, e aí vem uma mulher com gracinha, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Ai, pastor, você está bonito. Você está bonito nada, está amarrado em nome de Jesus, espírito do inferno. De repente, um pastor feio como eu, a mulher vem e fala, estou bonito, já sei que é o diabo. Olha para o seu irmão e fala assim, está na cara que é o diabo. Alô? Então, cuidado com isso. Vou te dar um exemplo disso. Biblicamente, nós vamos estudar o caso de Davi, e você vai entender como o diabo é sutil. Quem está aqui, levanta a mão bem alto e dá uma glória a Deus. Então vamos pegar um exemplo bíblico para a gente estudar e repreender esses espíritos familiares. Tem gente, amado, que não se liga. O cara fala assim, não é possível. Como que esse cara não tem qualidades? Para não dizer que ele não é bonitão. Ele não tem qualidades nenhuma, mas ele está cheio de mulher. Aí você estuda, o pai era mulherengo, o avô era mulherengo, o bisavô também, está cara todo mundo. O filhinho dele que nasceu já está no mesmo caminho. Então essa noite vai parar isso. Não, essa noite precisa parar toda a função de espíritos familiares. E a partir da tua vida, para as suas próximas gerações, vai ser só a bênção de Deus, só a unção de Deus, só a palavra de Deus. A sua casa será cheia do Espírito Santo, a mão do Senhor vai estar na sua casa, porque hoje nós vamos cancelar isso. 2 Samuel capítulo 11, versículo de 1 a 5. Vamos estudar o caso de Davi. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, Estou o quê? Estou o quê, irmão? O que a mulher falou para Davi? Ela falou o quê? Fala alto aí. Ela falou o quê? Amém? Então olha que tremendo. O Davi era rei, amém ou não? Poderoso, um homem tremendo de Deus, igual você. Igual você, mulher tremenda de Deus, homem tremendo de Deus, estão aqui. Mas um dia ele resolveu não ir para a guerra, ele resolveu ficar. Por isso que ficar é pecado, né? Glória a Deus. Hoje o pessoal não namora, está ficando. Até deram um nome, o ficante. Não é mais namoro, não tem mais compromisso. Mas presta atenção, o Davi resolveu fazer o quê, mano? Resolveu o quê? Ficar, não foi para a guerra. E é uma lição que você tem que aprender, amado. Presta atenção nisso. Você que é crente, nós estamos em guerra 24 horas, não tem feriado, não tem nada, não tem folga, é guerra 24 horas, todos os dias. Então não dá para você falar assim, vou tirar férias da guerra espiritual. Não, o diabo não tira. E a Bíblia diz que o Davi ficou. E aí um dia, ele dormiu até tarde. Eu quero que você entenda, imagine esse lugar aqui como o terraço do palácio, amém? Alguém aqui mora em casa que tem varanda? Uma sacadinha? Aí o Davi saiu na sacada do palácio e ele está olhando Jerusalém. Se você tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, nós vamos fazer uma excursão para Jerusalém, para Israel,
em outubro desse ano, na conferência agora de carnaval. Vamos abrir a inscrição se você quiser. Quando você chegar lá, você vai ver a cidade de Jerusalém antiga e onde Davi morava, e você vai ver esse palácio olhando para toda Jerusalém. Então dava para ver todas as casas. Então quando ele saiu desse terraço, a Bíblia diz que ele viu uma mulher que estava fazendo o quê? Tomando banho. Ela estava nua, e não dá para tomar banho de roupa. Amém? A mulher estava tomando banho. A Bíblia diz que Davi olhou a mulher tomando banho. E você já viu alguma mulher nua? É pecado ver mulher nua? Hã? É ou não é? Não, se for a sua. Mas, por exemplo, ele saiu no terraço. Amém? Ó, você sai na varanda do seu prédio, na sacada, e olha, no prédio da frente, de repente, tem uma mulher se trocando. Ela não viu que você olhou para ela. E aí você pega e sai da janela, fecha a janela, porque você não queria ver isso. Alô? O Davi olhou. Quando ele olhou, ele começou a prestar atenção na mulher que estava sem roupa. Fala para o seu irmão, existe uma diferença em ver e em prestar atenção. Quando já viu alguém bonito aqui? Meu irmão, estou falando aqui já faz meia hora. Alguém já viu? Existe uma diferença em você ver e é outra coisa quando você começa a prestar atenção. O Davi começou a prestar atenção na mulher que estava tomando banho. Então pensa assim, ó, olha para mim, querido, mais um minuto de atenção. Ele está saindo do terraço, ele viu a mulher tomando banho e ele foi entrar. Aí ele olhou de novo e falou: rapaz, que mulher não é esse? A Bíblia diz que ele chamou os funcionários dele e falou: quem é a mulher que mora na casa lá? E eles falaram assim: então, essa mulher aí é a Betseba, mulher de Urias, o Eteu, que está na guerra, e ela é casada, você não pode tocar nessa mulher. Aí o rei falou: ah, legal, traz ela aqui, só quero conversar com ela. Ficou doidão, irmão. Ficou atraído, obcecado por relação sexual. Você está aqui, não? Vai se enquadrando aí. Ele olhou a mulher, ficou doidão, perguntou quem era para saber se a mulher era solteira. A mulher era casada. Só que ele era o rei e ele achava que ele podia fazer o que bem entendia. Chacoalha quem está do teu lado e fala: desde que você entregou sua vida para Jesus, você não pode mais fazer o que você bem entende. Glória a Deus. Amém? Ele mandou chamar a mulher veio, e a Bíblia diz que ele se deitou com ela, teve relação sexual. E aí olha que tremendo, a mulher foi embora. Depois que a mulher foi embora, ela pegou o iPhone 11 e ligou para o Davi. Oi, David. Oi, do outro lado, o rei. Oi, Beth, beleza? O que aconteceu? Você está ligando? Foi demais a nossa noite, hein? Aquela semana lá, arrebentando. Ela falou: então, estou te ligando porque não desceu para mim. As mulheres já estão ligadas, né? O cara do outro lado falou: filha, o que você está falando? Não desceu. Fui na farmácia, na drogacia de Jerusalém, comprei o negócio que faz o exame da urina para saber se eu estava grávida. E para incrível que pareça, Davi, nós vamos ter um príncipe. Fala para o seu irmãozinho assim, ó, chacoalha ele e fala assim: ó, ou você para de pecar, ou a casa vai cair da tua vida. Não, agora chacoalha bem e fala bem forte. Fala assim, ó, ou você para de pecar, ou a casa vai cair da tua vida. Por isso que Pedro falou: seja sóbrio e vigiai. Ah, o pastor fulano, uma igreja tão grande, caiu em adultério. Não vigiou. Muito tapinha no ombro.
Ai, pastor, seu marido. Queria tanto que meu marido fosse igual a você. Chuta que é macumba, pastor. Amém, irmão? Amém. Mulher chegou para você lá. Ai, queria tanto que meu marido fosse igual a você. Chuta. Faz. Se for preciso, faz igual o José. Leva a fama que não é tua, mas larga a capa e sai correndo. Aleluia. Glória a Deus. Avançando aqui. Aí vai acontecer alguns demônios que vão entrar na vida do Davi, que era o homem. Não, Davi era o homem. Bem alto, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus e abriu essa porta, imagina o que o diabo faz com a gente. Que faz a gente perder a bênção de Deus. Não é nem pelo pecado de adultério, é outro. Por exemplo, a ira. Irai-vos e não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas você é aquela pessoa nervosa. Seu time está perdendo, você já quer bater em todo mundo, chuta o cachorro, arrebenta a televisão. Calma, Beth. Alô? Por que, pastor, você está falando assim? Porque eu quero que você sorria um pouquinho, que Deus está chegando o chicote aqui, irmão. Daqui eu já estou vendo a sua carinha. Ai, meu Deus. É que o Pai corrige quem Ele ama. E a partir dessa noite, Satanás não vai mais ter domínio não só sobre a sua vida, não vai ter domínio sobre a sua descendência, seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Por isso esse culto aqui, amado, é um dos cultos mais fortes nesse seminário. Quantos de vocês tiveram luta para chegar aqui hoje? Dificuldade. O trânsito, o carro. Por quê? Porque hoje nós vamos sair de uma condenação de maldição hereditária que vem dos antepassados e vamos liberar a nossa descendência. Como eu queria que você acreditasse nisso. Então, alguns ataques que vieram na vida de Davi. Primeiro, espírito de cobiça. Ele viu a mulher tomando banho e cobiçou. Então, amado, para de cobiçar o que não é teu. Concupiscência dos olhos. Não é, não cobiçai a mulher do próximo. Mas não é só a mulher. Porque às vezes a mulher do próximo é feiosa, irmão. O marido até está falando, pô, leva. O marido é feioso, a mulher está falando, leva essa coisa. Mas a Bíblia está falando que não pode cobiçar o bem do próximo, a casa do próximo, a mulher do próximo, o filho do próximo. Mas a gente não cobiça a mulher ou o homem, mas a gente fala assim, eu queria tanto ter essa casa, queria tanto o carro que esse irmão tem, queria tanto o cargo que ele tem na igreja. Ei, acorda, irmão. Vamos crescer. Nós estamos aqui nesse seminário toda terça para que você cresça. Não só em multidão, mas em estatura de varão perfeito. Segundo o Espírito que veio sobre Davi, a rebeldia. Por quê? Porque ele pesquisou que a mulher era casada, ele não podia ter a mulher, e mesmo assim ele teve. Está dando para entender? Então, o que é rebelião? É um pecado consciente. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu decido fazer. Quem já cometeu um pecado de rebelião? O que é rebelião? Repete comigo, diga assim, eu sei que eu não posso fazer, mas eu faço. Isso aí é rebelião, rebeldia. Qual o problema da rebeldia, pastor? É que o pecado de rebeldia equivale à feitiçaria. Então significa o seguinte: eu sei que eu não posso beber. Vamos pensar que isso aqui é um copo de bebida alcoólica. Eu não posso beber, porque eu sou crente lavado no sangue. Mas aí eu vou lá e bebo. Quando eu bebo, eu estou trazendo os demônios da feitiçaria para a minha vida. Por quê, pastor? Porque eu já sei que eu não posso fazer isso, mas eu decido fazer. Olha para a cara do teu irmão e fala, meu, só faltou falar teu nome agora.
o alcoolismo, mas pode ser a pornografia, pode ser o centro de feitiçaria dentro da nossa casa, que é a novela, os filmes de terror. Já viu que tem uns caras que gostam de filme de terror? Anda igual vampiro em casa. Walking Dead. Por que ele não mergulha na palavra? Eu sei que está errado, mas eu decidi fazer. Então Samuel falou: equivale mais tempo Deus prazer no obedecer do que no sacrificar. A rebeldia equivale ao espírito de feitiçaria. Então nós estamos orando para Deus fechar os centros espíritas, os demônios que vêm, não sei o que lá, e o centro espírita está dentro da tua casa, você mesmo. Por exemplo, quantos sabem que tem que trazer o dízimo? Quantos sabem? Levanta a mão, quem sabe? Quem já entendeu isso? Então por que você não traz? Tem mês que você fala assim, ó, não vou dar esse mês, não vou dar não. Tem ou não tem? Você fala, meu Deus do céu, ele vai dar para mim pagar essa conta, ele vai pagar aquela outra, dá para pagar aquela outra, pagar aquela outra. Outro dízimo grande esse. Mas aí você decide não dar. Quando você decide não dar, é o pecado do quê? De rebeldia. Porque você já sabe o que tem que fazer, irmão. Mas aí eu não faço. Então os demônios vão vir, porque equivale à feitiçaria. Fala para o seu irmãozinho, é forte, hein? O pastor que quis o seminário, então agora. Outro espírito que veio sobre Davi, espírito de prostituição. Por que prostituição? Porque o Davi se prostituiu com uma mulher fora do casamento dele. Prostituição, sexo fora do casamento. Ah, eu sou amaziado, pastor, então precisa casar, porque senão é prostituição. Ah, eu estou namorando, a gente está fazendo sexo porque o mundo hoje é diferente, então pecado de prostituição. O espírito de prostituição vai entrar porque ele quer a próxima geração. Está dando para entender, não? Então se a mãe era sensual quando nova, a filha vai ser muito mais. Meu Deus, vocês estão me olhando com uma cara, irmão? Pode continuar? Tem porta dos fundos aqui, vai dar para correr aqui. Quarto espírito, o espírito de adultério. Por que o espírito de adultério? Porque Davi era casado e a mulher também era casada. Está entendendo? Espírito de engano. Presta atenção, dentro da história nós vamos ver algumas coisas acontecendo, mas o espírito de engano veio sobre Davi e ele mandou matar o marido da mulher, porque ele ficou apavorado com a notícia. Tenho que me livrar disso, vai ser um escândalo se alguém souber, vai ser terrível. Amado, então para de fazer a coisa errada, porque quando a casa cair vai ser um maior escândalo para você. E sexto, espírito de morte, ele mandou matar. Amém? Então vamos ver esses espíritos, amados, se repetir na família dele. Porque quando ele soube que a mulher estava grávida, ele pensou assim, ó, espírito de engano. Ele pensou, vou trazer o marido da mulher. E ele trouxe o marido e falou para o marido assim, vem para o palácio, nós vamos tomar um vinho, você vai ficar legal. Depois você vai para a sua casa, toma um banho, fica com a sua mulher um pouco, depois você volta para a guerra. Você está aqui, não? O que ele pensou? Vou dar uma bebida para ele, ele vai para casa, vai ter relação sexual com a mulher dele, vai voltar para a guerra. Quando ele voltar da guerra, a mulher vai falar para ele assim, ó, estou grávida. E o marido vai pensar que o filho é de quem? Dele. Davi planejou tudo. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, hein? Imagina quanta coisa você e eu, na hora que a gente erra, a gente inventa. Inventa ou não inventa, irmão? Sua mulher fala, que perfume é esse? Mas imagina, perfume nenhum não. Tá doida? Porque tem aquelas mulheres que quando a gente chega em casa, ela sai igual canibal até da gente. Que cheiro é esse? Porque mulher sabe. Deixa eu falar uma coisa para você que é casado. Quando você se casou, você fez uma aliança, você se tornou uma só carne.
Então, quando a mulher desconfia de alguma coisa, a casa caiu já, irmão. Fala logo. E quando o marido também. Por quê? É uma só carne. Mesmo estando em lugares separados, é uma só carne. O Davi mandou vir o marido. O marido falou assim: mas de jeito nenhum, não vou dormir lá não. A arca da aliança está lá, no meio da guerra. Eu vou ficar aqui fora e amanhã eu vou embora. O Davi ficou sabendo, no outro dia deu mais vinho para ele, ele ficou bêbado. Saiu e dormiu na frente dos irmãos, soldados que estavam lá. O Davi falou: não tem jeito, eu catei um cara que é fiel. Será que tem algum fiel aqui nessa noite? Aí Davi falou assim: então tá bom. O Davi escreveu uma carta, pôs o envelope e falou para o próprio marido da mulher, Urias: leva essa carta e dá para o seu capitão. E ele levou todo o trajeto da guerra, sem abrir a carta. E quando chegou na mão do capitão, estava escrito assim: ó, coloca Urias na frente de batalha mais perigosa que tiver, para que ele seja ferido e morra. Quando ele estiver aí, sai daí, deixa ele sozinho. Olha, esse é o homem segundo o coração de Deus. Então, quando o seu irmão errar com você, não fica espantado não. Porque quando as pessoas erram com a gente fala assim: imagina, na igreja todo dia ainda faz isso. O Davi, pastor, era o homem segundo o coração de Deus, mas tinha falha de caráter e tinha um espírito familiar que acompanhava ele. Nós vamos descobrir. Quantos estão vivos? Deu para entender, não? Quando Davi faz isso, aí tem aquela historinha do profeta Natan que chega, sim ou não? E o profeta fala para ele: ó, tinha um viajante, e um camarada muito rico passou ali, e aí ele, ao invés de fazer churrasco, uma das ovelhas que ele tinha, ele pegou, tinha um cara que só tinha uma, matou e fez um churrasco com o amigo que veio de fora. O que você acha que tem que fazer com ele? Davi falou: tem que matar ele. Mata esse desgraçado aí. Por quê? Porque quando a gente é ofendido, a gente quer matar logo. Mas quando somos nós que ofendemos, aí a gente fica com essa cara aí, ó. Olha para o seu irmão e fala: quando você faz a coisa errada, você quer misericórdia, né? Quando eu faço a coisa errada, eu não falo para ele: me mata que eu errei. Não, Senhor, tem misericórdia. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Eu nunca mais vou fazer isso. Mas quando é o outro: ô pastor, você vai permitir que ele volte para a igreja? Se ele voltar, estou indo embora, hein? Ah, é? Chacoalha teu irmão e fala assim: a casa vai cair. Aí o profeta disse para ele assim: ó, porque você fez isso e envergonhou o nome do Senhor. Porque se você quisesse mais mulheres, ele teria te dado. Sabe quantas mulheres Davi tinha aqui nesse dia do adultério? Quantas esposas? 450 esposas, princesas. Quantos dias tem um ano? Os homens aqui, quantos dias tem um ano? O cara tinha 450 esposas, princesas, não era tribufu não, princesas. Então, o problema dele não era sexo. Alô? Como que ele dá conta de 450 esposas, princesa? Ele teria que fazer sexo todo dia, cada dia com uma diferente. Então o problema dele não era sexo, o problema dele era o espírito familiar que estava rondando a vida dele. Você vai entender já. Você está aqui? Você percebe com essa palavra que tem coisa na sua vida e na minha vida que nós não precisamos, mas a gente insiste em ter sem precisar ter.
Aí vai se repetir na família, que é o que nós estamos aprendendo. O espírito familiar vai vir dos pais para os filhos. Então vamos lá. Eu vou te contar a história para a gente ganhar tempo, te dou a referência, depois você lê, amém? Amém ou não amém? Amém. Então, primeira coisa, o incesto entre Aminon e Tamar, relação sexual entre parentes próximos. 2 Samuel capítulo 13 inteiro. O que está acontecendo aqui? Esse Aminon e Tamar são filhos de Davi, e Davi tinha muitas esposas. E Aminon quis ter relação sexual com a própria irmã. Você está aqui, criatura? E não pode. Só que sempre que um espírito vai de um familiar para o outro, de um pai para o filho, não vai sozinho, vai com mais um. Então, por exemplo, Davi, ele teve essa obsessão por sexo com Betseba, mas ele não teve violência sexual com ela. Mas o Aminon teve. O Aminon mentiu, falou que estava doente. O Aminon tomou a força a própria irmã e teve relação sexual com ela. E o Aminon, depois que ele teve relação sexual com a própria irmã, numa violência sexual, ele tirou a roupa dela e mandou ela embora sem roupa, porque ele sentiu nojo da própria irmã, depois da violência que ele fez. Você está aqui? Então o espírito maligno que atua na vida de um pai, nunca vai sozinho do filho, vai levar mais um. Alô? Aí olha que tremendo. 2 Samuel capítulo 13, versículo 22 em diante, vai falar do irmão. O Absalão ficou com ódio do irmão Aminon. Você está aqui, querido? Conhece essa história? Ele ficou 2 anos guardando ódio. Quanto tempo faz que você está com ódio de alguém? Isso aqui, pastor, não perdoa. Eu levo para a sepultura. Isso aqui não perdoa, não. Semana que vem você vai passar por cura interior, você vai ver que Deus vai fazer você perdoar. Mas o Absalão falou assim, ó, pode deixar que eu vou resolver, já que o meu pai não resolve, então eu resolvo, e mandou matar o irmão. Você lembra dessa história? Como que ele mandou matar o irmão? Ele deu vinho para o irmão beber, falou com os amigos, contratou pessoas para matar o irmão, e falou, dá bastante vinho para ele, quando ele estiver embriagado do vinho, matem ele, eu respondo por isso. Assim como Davi mandou matar o marido da mulher, agora o próprio filho manda matar o próprio irmão. Depois ele morre, assassinado. Davi não mandou matar o filho, mas um dos soldados foi lá e matou o próprio filho. Olha que desgraça na vida de um rei, que é um homem segundo o coração de Deus. Guarda isso, porque se você e eu não vigiarmos, o diabo vai entrar na nossa casa e vai fazer um banzé lá, irmão. Mas nós podemos pôr um fim nisso hoje. Olha para o seu irmão e falar, hoje vai cair por terra. Quem está aqui? Fala, hoje vai cair por terra. Depois de 1 Samuel, capítulo 13, do 27 em diante, vai falar sobre o espírito de morte de Absalão, que mandou matar o próprio irmão. A rebeldia de Absalão contra o próprio rei Davi, capítulo 15 de 2 Samuel. O próprio filho de Davi, Absalão, quis matar o pai, e o pai teve que fugir. Irmão, será que nós não estamos vendo casos assim, de filhos mandando matar os pais? O Absalão se rebelou contra o Davi, fez uma perseguição, Davi fugiu e deixou as mulheres no palácio, no terraço real. Você está aqui? Não. E aí Absalão tomou o palácio pela rebelião. E quando ele toma o palácio, ele fala assim, um amigo fala assim, ó, sabe o que você faz? Para você mostrar que você tem poder sobre o seu pai, desonra o teu pai aqui no palácio. Monta um harém e tenha relação sexual com todas as mulheres do seu pai, aqui no terraço, na luz do sol, para que todo mundo veja. Você está aqui?
Mas se você ler a Bíblia, esses textos que eu estou falando, você vai ver que o profeta falou para o Davi: o que você fez escondido, Deus vai fazer com você aqui, no sol dessa casa. Então chacoalha o irmão e fala assim: ó, tudo que você está fazendo escondido. Não, fala com fé, fala: tudo que você está fazendo escondido vai vir à luz. Hoje vamos quebrar as maldições. Quem está aqui? 1 Samuel 18 vai falar sobre um rei que quis se nomear rei. Salomão era o rei que Davi tinha deixado para ser rei, mas aí o irmão dele o Adonias queria ser rei, e aí o Adonias, na rebelião, liderou um povo rebelde. Que é legal, amado, é interessante saber o seguinte: sempre o rebelde tem um bando de rebelde querendo fazer ele rei. Um rebelde nunca está sozinho, tem sempre um bando com ele. Não, o pastor está errado, também concordo, irmão. Bom, se você sair da igreja, a gente sai com você. É rebelião. Mas o rebelde não percebe que os outros rebeldes querem fazer isso com ele, para ele sair da onde ele está e depois eles abandonarem ele e eles se ferrar. Chacoalha teu irmão e fala: aprende a discernir os rebeldes. Pastor, quem são os rebeldes? Aqueles que estão apoiando você a fazer a coisa errada. E sabe o que aconteceu, pastor? O Salomão mandou matar o irmão Adonias. Você está aqui? Aí ficou só o Salomão. E Salomão vai começar a reinar, porque essa é a direção de Deus. Agora olha o que acontece para a gente orar. Quantos estão aqui? 1 Reis capítulo 11. Eu quero ler esse texto para a gente expulsar os espíritos familiares. Quantos entenderam os espíritos de Davi, que atuaram em Davi, atuando na família dele? Quantos perceberam? Então a história bíblica não está aí para só preencher espaço. Ela está aí sendo contada para que a gente possa fazer o que Pedro falou: vigiar. Olha as crianças aí, ó. Se a gente ensinar a palavra enquanto ela for criança, quando ela for grande, ela não vai se desviar. E mesmo que o diabo tente desviá-la, na mente dela vai ficar batendo o Espírito Santo: não, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Meu pai me ensinou de forma diferente, a Bíblia fala de forma diferente, está errado, está errado, está errado. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Olha que tremendo. Olha, versículo 1, 1 Reis 11. Além da filha de Faraó, presta atenção, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, até as etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quenos, a abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois se desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes
disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe disse. Você está aqui? Quantos estão vivos aqui? Me ajuda aí, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Levanta as duas mãos assim, dá um glória. Você está entendendo? O Davi tinha 400 esposas princesas. O Salomão, filho dele, tinha 700 esposas princesas e 300 concubinas. Você está aqui? Ele tinha 1000 mulheres. E nós estamos falando de um homem que Deus apareceu pessoalmente para ele 2 vezes. E falou: pede o que você quer e eu te darei. E ele pediu sabedoria. E ele era o homem mais sábio de todos os tempos. E Deus falou assim: ó, cuidado com as mulheres estrangeiras, elas vão perverter teu coração. Não faz isso. O que Deus estava falando para ele? Ele estava falando assim: ó, cuidado com o espírito familiar. Cuidado com o que aconteceu com seu pai Davi. Foge das mulheres. Não entra pelo mesmo caminho. Era a mesma coisa de Deus ter falado assim: vai para as mulheres, arrebenta, porque o cara teve 1000. Você está aqui? Já quando você vai falar assim: e aí, quando você vai parar? Quero ler um versículo para a gente entender a origem do espírito familiar de Davi e toda essa bagunça que veio na família dele. Mateus capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Quantos estão vivos? Ó, 5 minutos para a gente fazer oração. Mateus 1, 5 diz assim, ó. Livro. Vamos lá. Vamos pegar esse versículo aí, ó. Vai lá, todo mundo junto. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha 5 mulheres juízes. Amém? Olha para mim por aqui. Volta lá o versículo 5, por favor. Ó, o Salmão gerou Boaz. Gerou de quem? Cuja mãe foi Raab. Quem é Raab na Bíblia, irmão? Quem é Raab? A prostituta da onde? Jericó, Josué. Amém? Ela foi salva. Foi salva. Ela era uma prostituta. Então o espírito que atuava nela era um espírito de prostituição muito forte. Ela tinha uma casa de prostituição. Ela recebia os soldados do rei. É só você ler Josué capítulo 2. Todo mundo sabia o que ia acontecer lá na casa de prostituição dela. Mas aí ela se converteu, sim ou não? Tanto é que o Salomão se casou com ela. Mas o espírito familiar estava lá. Aí ela se casou, teve o Boaz. Quem sabe quem foi Boaz? Boaz é o cara que vai remir, vai casar com a Ruth. É o remidor. Aí ele vai gerar quem? Obed. O Obed vai se casar e vai gerar o Jessé. O Jessé é o pai de Davi. E Davi, amado, é o cara que vai herdar toda essa malignidade espiritual. E quando ele sai no terraço real, já rei, ele recebe a influência do espírito familiar da prostituição de quem? Raab é o que dele? O que é? O que é? Vamos lá, vamos contar de novo. A Raab gerou o Obed. Amém? Boaz. Então é filho dela, sim ou não? O Obed é Boaz, gerou quem? O Obed. O Obed é o que da Raab? Hã? Vamos de novo. O Boaz é filho, amém? O Obed é o que? É. Aí o Obed gerou o Jessé. O Jessé é o que? Aí o Jessé gerou o Davi. O Davi é o que?
E Deus visita o pecado dos pais dos filhos até quantas gerações? Então, quando Davi está no terraço real, o Satanás sabe o seguinte: ele é a quarta geração. Eu posso entrar aqui, soprar no ouvido dele uma intenção de pecado. Então, o espírito familiar não faz você pecar, ele sugere o pecado. E quem decide pecar é você. O Davi poderia falar assim: pastor, o profeta Natan, vem cá. Estou vendo uma mulher tomando banho ali, estou sentindo uma coisa doida, uma vontade de ter essa mulher, mas eu não estou dando conta nem das 450. O que é isso? Eu não estou sabendo lidar com isso. Não sai da minha cabeça fazer a coisa errada. Vem orar por mim. Por isso tem que ter paternidade. Por isso vocês têm um pastor aqui, que é um pai, são pais para você. Quando você estiver passando uma luta que você não vai suportar, liga para eles, vem ter um tempo com eles, vem pedir conselho antes da coisa ruim acontecer. Quantos são aqui? Não, quantos são aqui? Vamos entender. Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar. Quantos são aqui? Olha para mim um pouquinho. Davi é de qual tribo? Davi é da tribo de Judá. Amém? Jesus é de qual tribo? Leão da tribo de Judá. Então vamos pensar o seguinte, só para você entender. O Judá tinha um pecado. Qual era o maior pecado de Judá? Ele não podia ver mulher. São 12 tribos, 12 filhos. O Judá não podia ver mulher, então ele tinha pecado. O pecado dele era prostituição. A Bíblia diz que a nora dele, percebendo que ele ia passar por uma rua, se disfarçou de prostituta. E ele teve relação sexual com a nora sem saber que era nora. Espírito de prostituição. Na tribo de Judá. Você está aqui? Não. Aí vem a Raab. E Davi, que é a mais próxima descendência de Judá. Aí vem Jesus. Yes! Dá uma glória a Deus aí, pastor. Glória a Deus. Parece que está no Nordeste aí. Tremendo trabalho. Mas olha que tremendo. Chegou Jesus. Quando Jesus veio, irmão, o que Satanás fez? Ele olhou a linha familiar. Satanás não vai atacar você sem saber a sua história de família. E qual o direito espiritual que ele tem na tua linhagem familiar para tentar entrar na tua vida hoje. Então ele olhou, e o que ele viu? Ele viu que Jesus é da tribo de Judá. Então tá, Judá se prostituiu, o Davi se prostituiu, a Raabe se prostituiu e o Davi se prostituiu. E Jesus Cristo é a raiz de Davi. Então Satanás falou: vamos mandar os espíritos de prostituição para fazer ele cair no mesmo pecado, porque o pecado familiar é esse. E aí ele mandou uma mulher chamada Maria Madalena com 7 espíritos de prostituição. 7 é uma falange de pombagira. 7 demônios. E aí Jesus olhou e falou assim: Satanás, eu já sei o que você está querendo. E eu não vou entrar nessa linhagem familiar, porque eu vim para desfazer as obras do diabo. Ele sabe o que Jesus fez com a Maria Madalena? Expulsou os 7 demônios de prostituição e transformou ela numa discípula. Pastor, você está falando que essa noite, nessa oração, nós podemos levar a sério essa oração e cancelar toda a obra do diabo de espíritos familiares na nossa vida, e a partir da tua vida, desta noite para frente, seus filhos só vão receber bênção, glória, manifestação de Deus, presença de Deus. Mas depende de você. Quer renunciar a isso? Quantos querem renunciar a isso? Levanta a mão direita bem, ó. A partir dessa noite, irmão, toda maldição hereditária, seja espiritual, física, seja emocional, doenças, depressão, tanta coisa, vai cair da tua vida. E se você está aqui hoje com uma doença, presta atenção, que é hereditária, vindo
do avô, dos pais, dos bisavós.